E aí, guerreiros da Física 3, vamos para a nossa aula 4, vamos falar de campo elétrico e potencial elétrico. Nessa primeira aula a gente vai falar de campo elétrico e depois de linhas de campo elétrico. Bora! Então, primeiro, o campo elétrico. O símbolozinho é um E maiúsculo e a gente coloca essa setinha porque ele vai ser um vetor, tá bom? Vamos imaginar o seguinte, eu tenho uma carga Q positiva, só para imaginar mesmo, e ela está a uma distância R de outra carga Q0, positiva também, outra carga Q1 positiva também, a mesma distância R, outra carga Q2 positiva, outra carga Q3 positiva. Vamos pensar o seguinte, essa carga Q, ela vai exercer sobre a Q0 uma força, né? Uma força que vai ter a mesma direção desse raio, né? Dessa reta que liga as duas cargas, e a força vai valer Q0 sobre R ao quadrado, né? A carga de um vezes a carga da outra dividido pela distância ao quadrado. Beleza, a força sobre Q1 vai ser Q1 sobre R ao quadrado. A força sobre Q2 vai ser Q2 sobre R ao quadrado. E sobre Q3, Q3 sobre R ao quadrado. Todas na mesma distância R. O campo elétrico, gente, ele é uma entidade que a gente inventou, podemos falar assim, ou descobriu para algumas pessoas, para lidar com a ação fantasmagórica à distância. Do mesmo jeito que lá na gravidade, a gente tinha um questionamento, tipo assim, como que uma massa está atraindo gravitacionalmente a outra? Telepaticamente, o que acontece? É instantânea a atração? Se um se move, o outro sente instantaneamente que o outro se moveu? A gente viu que não, a gente precisou de evocar o campo gravitacional. O campo permeava o espaço e dava a informação para outra massa, para outra partícula, de que ela estava recebendo uma força ali de atração. No campo elétrico, então, eu vou ter o mesmo papel que o campo gravitacional. Eu vou ter um campo que permeia aquela carga aqui. Todas as cargas vão ter seu campo, né? Mas se essa carga está fazendo força, realizando força sobre outra, é o campo desta, né, que permeia aqui o ambiente, e naquele ponto onde está Q0, aquele valor de campo elétrico vai comunicar a carga Q0, olha, vai para lá. Então aquele campo vai gerar essa força, tá? E aí a mesma distância a gente tem um mesmo valor de campo elétrico. O que muda é a orientação, porque o campo elétrico ele vai ser um vetor. Você pode ver que aqui ó, a orientação da força é outra. E aí a gente pode até dar alguns valores para Q0, Q1, Q2, Q3 e imaginar quais os valores de forças que surgem daqui. Vamos supor que a carga Q1 tenha uma força associada a ela lá de 1 Newton e ela tem 1 Coulomb. Vamos pôr 10 coulombs. E aqui dá vou pôr o oposto, ficar mais bonitinho. Ela tem 1 Coulomb e ela tem 10 newtons de força, sentindo ali. Se a carga Q1 tiver 2 coulombs, qual que é a força que ela vai sentir? 20 newtons. A Q2 tiver 3 coulombs, 30 newtons. Se Q3 tiver 4 coulombs, 40 newtons. O campo elétrico ele vai ser essa receita aqui que vai me falar quanto de força que uma carga vai receber. Já dá para ver aqui, gente, qual é a expressão que o campo vai ter, o campo criado por aquela carga aqui. O que repete aqui nas 4 expressões de força? É isso aqui, ó. A gente vai ter esse elemento em comum, em que envolve a carga Q que está produzindo o campo e a distância daquela carga, né? Isso aqui vai ser a expressão para o campo elétrico gerado por aquela partícula pontual. Então E vai ser KQ sobre R ao quadrado. Q é a carga que está gerando o campo e R é a distância daquela carga até um ponto. Não precisa ter alguma partícula lá naquele ponto para ter campo elétrico, tá bom? Não precisa. Mas quando a gente coloca uma outra partícula lá, essa partícula vai sentir esse campo através de uma força, tá bom? Então, um campo produzido por uma partícula vai ser KQ sobre R ao quadrado, ok? Uma expressão mais geral para esse campo, porque esse aqui é o campo produzido por uma partícula, tá bom? Essa partícula que está produzindo esse campo aqui. Agora,
Se for várias partículas juntas, aí eu até posso tentar usar isso, mas eu vou ter que usar uma expressão dessa aqui para cada uma das partículas. E se eu tiver lá 400 trilhões de partículas, nossa senhora, vira uma confusão danada. Mas às vezes você sabe o valor do campo elétrico naquele lugar. Com o valor do campo elétrico você consegue saber qual que é a força através dessa expressão aqui, ó. Força dividido pela carga que está sentindo aquele campo vai ser igual ao campo elétrico. E aqui a expressão é vetorial, tá bom? Então, por exemplo, se eu pego essa força e divido por Q0, sobra o quê? Kq sobre R ao quadrado, né? Que é a expressão por campo elétrico. Se eu pego essa força aqui, ó, e divido pela carga que está sentindo, que é Q1, sobra isso aqui, Kq sobre R ao quadrado. Sacou a ideia? Então isso aqui serve para qualquer situação. Essa aqui serve só para um campo de uma partícula. A unidade de medida do campo elétrico vai ser a unidade de força sobre unidade de carga, Newton por Coulomb no sistema internacional. Existem outras unidades também, depois eu vou falar de mais uma para vocês. Campo elétrico de cargas pontuais. Vamos pensar nessa expressão e vamos pensar ali que eu tenho uma carga positiva. O módulo do campo elétrico ele vai cair com o quadrado da distância, né? Bem parecido com a força lá na lei de Coulomb. Então, se eu dobro a distância, eu divido o módulo do campo elétrico por 4. Dobrou a distância, divide por 4. Triplicou a distância, divide por 9. Se eu dividir a distância por 2, eu vou quadruplicar o valor do campo elétrico. Em volta de uma carga positiva, eu vou ter um campo que vai ser um vetor, e esse vetor ele vai apontar para fora, ele vai ser um vetor saindo ali daquela carga. Então vamos supor que eu queira saber qual que é o campo elétrico aqui num ponto P. Eu vou fazer uma reta que liga o ponto P àquela partícula que está gerando o campo e faço um vetor para fora. Qual que é o tamanho daquele vetor ali? Vai depender da distância, né? Vai depender do valor da carga, do valor da distância, ok? Aí vamos supor que eu pego aqui agora uma distância menor. Como que vai ser o campo ali? Apontando para fora e vai ser bem mais robusto. 4 vezes mais robusto se a distância for metade. Tá certo? Então eu vou ter vários vetorizinhos saindo aqui, ó, daquela carga positiva. Na verdade eu vou ter infinitos. Quanto mais distante, menor vai ser aquele vetorzinho. Tá certo? Show! Agora, para uma carga negativa, eu vou ter a mesma expressão, o campo vai ter a mesma dependência com a distância para o módulo dele, só que agora, se eu quero num ponto P o campo elétrico, eu traço uma reta e o campo, ao invés de apontar para fora, esse campo vai apontar para dentro. Então, a partícula positiva, a carga positiva gera um campo que sai e a carga negativa gera um campo que entra, tá bom? Se eu tiver aqui, por exemplo, num ponto mais distante, eu fico com um campinho mais fraquinho. Então a carga negativa vai gerar um tanto de vetor campo elétrico aqui, infinitos, um vetor associado a cada ponto do espaço. Tá joia? Se eu pensar nessa formulinha aqui, ó, imagina que eu tenho uma carga positiva que vai gerar um campo aqui onde essa outra carga positiva está. Essa, como é uma carga positiva, gera um campo que sai dela, então vai gerar esse campo. Aqui, ó, a gente costuma pôr a bundinha do vetor campo elétrico no ponto de interesse. Se eu estou interessado aqui no lugar onde está essa partícula, eu ponho a bundinha dele lá naquela partícula. E quem está gerando esse campo? Essa de cá, ok? Beleza. Para que lado que vai estar a força? Pô, eu sei que são duas cargas positivas, a força é repulsiva. E é o que fala essa fórmula aqui, ó. Se essa carga que está sentindo ela é positiva, o campo elétrico e a força vão ser dois vetores que apontam na mesma orientação, no mesmo sentido, tá bom? Então a força vai ser de repulsão aqui. Aqui ficam dois vetores paralelos. Agora imagina outra situação, eu tenho essa carga que vai gerar um outro campo elétrico aqui em cima onde que está aquela carga negativa. O campo continua apontando para cá. Só que agora quando eu for usar essa fórmula vetorial aqui, ó, a carga que está sentindo ela vai ser uma carga negativa, tá certo? Se essa é uma carga negativa, eu vou inverter o sentido daquele vetor ali, ó. Esses dois vetores vão ter sentidos contrários. Então a força vai ser de atração, positivo atrai negativo. Então, compreendeu a fórmula vetorial? Eu tenho que colocar um sinal da carga aqui, ó. Tá bom? Na carga que está sentindo. Geralmente a gente chama essa carga que está sentindo de carga de prova, tá? E a gente imagina ela como sendo positiva.
Como assim, Rock? Ah, vou supor, essa carga aqui, ela vai gerar um campo aqui. Para onde? Aí você imagina que tem uma carga positiva lá, a carga de prova, e pensa para onde que seria a força? Seria para cá. É para lá que vai estar o campo elétrico. Tá bom? A gente pode usar esse artefato aí para imaginar para que lado que está o campo. Outro exemplo, agora eu tenho uma carga negativa gerando um campo aqui nessa outra negativa. O campo é para onde? Agora é um campo de proximidade. Ele vai se aproximando da carga que está gerando o campo. Aponta para dentro. Tá? Eu gosto de falar assim, ó, aqui aponta para fora, aqui aponta para dentro. Aponta para a própria carga. E a força vai ser para que lado? Pô, negativo com negativo é repulsão, né? E se você botar a carga negativa aqui, os dois vão ter sentidos contrários. Aqui, ó, os dois têm sentidos contrários. Outro caso, agora eu vou botar uma positiva aqui para sentir o mesmo campo elétrico que está gerado pela negativa. Para onde que vai ser a força? Para cá, que agora eu vou botar um sinal positivo aqui na minha fórmula. As duas vão ter a mesma orientação. O campo elétrico e a força eletrostática têm a mesma orientação. Faz sentido demais, né? Lindo. Cargas positivas, então, elas vão querer ir a favor do campo elétrico. E as cargas negativas vão querer ir contra. Ó. Observa aqui, ó. Vou voltar, ó. Ó. Carga positiva. Ela está recebendo uma força para cá. Ela quer ir a favor do campo elétrico. Olha, essa negativa está querendo ir contra o campo elétrico. Essa negativa está querendo ir contra o campo elétrico. Essa positiva está querendo ir a favor do campo elétrico. Então a gente tem essa leizinha, essa regrinha. Carga positiva quer ir a favor do campo. Eu costumo brincar que ela gosta de descer o rio. E a negativa é do contra. Ela vai contra o rio, ela vai contra a correnteza, ela vai contra o campo elétrico. Beleza, vamos fazer uma simulaçãozinha do campo elétrico aqui. Vai, filho. Blá, blá, blá. Beleza, ó. Posso colocar aqui nessa área uma carga positiva e uma negativa. Eu vou colocar uma positiva ali, ó. Aqui está representando os vetores, só que não está com o tamanho correto, né? Quanto mais próximo da carga positiva, mais forte vai ser aquele vetor. Vou colocar agora um sensor aqui, ó. E o sensor vai me falar o tamanho já do campo, ó. Se eu chego perto, o campo é forte. Se eu afasto, o campo vai ficando bem fraquinho, ó. Legal, né? Posso até colocar valores aqui, ó. Vou colocar uma grade também. Vou colocar essa carga aqui. Vou colocar aqui, ó. Tá dando... A unidade de medida tá aqui em volt por metro, tá, gente? Falei Newton por Coulomb, depois eu vou explicar o que é esse volt por metro. Vamos supor que eu tenho aqui, ó, por volta de 40, 30 e tantos de campo. 35 de campo. Se eu dobrar a distância, o que vai acontecer? Foi para 9. Aqui estava 35, vamos por 36 mais ou menos. Eu dobrei a distância, foi para 9. Dividiu por quanto? Dobrei a distância, dividiu por 4, aproximadamente, né? Você vê que dá certo. Agora eu vou colocar a carga negativa lá. Carga negativa, ó, já gera o campo que entra nela. Se eu boto o sensor aqui, ó, o campo aponta para a partícula. Aproximo, fica cada vez mais forte. Se a distância for para zero, você explode para o infinito, né? O campo explode para o infinito. Legal, né? E quem sabe realmente se o elétron vai ter um raio zero e que o campo possa valer infinito onde que o elétron está. Ninguém tem muita certeza sobre isso, não. A gente costuma fazer conta com o elétron com raio zero. O campo vai realmente para infinito. Legal. Deixa eu ver se tem algum barulhinho rolando aqui. Não. Vamos fazer um exemplo. Considere a carga geradora Qzão fixada em O, tá aqui, e a carga de prova Q colocada em P. Represente o vetor campo elétrico E em P e a força elétrica F atuante na carga de prova para os seguintes casos. Então, para a letra A, vamos fazer aqui, ó. Vou fazer conta cor. Vou representar primeiro o campo elétrico. Essa carga aqui agora vai ser positiva
Então ela vai gerar lá no ponto P um campo que sai. E agora, se essa carga de prova que está aqui é positiva, quer dizer que ela vai querer ir a favor do campo. A força eletrostática vai ser de repulsão, né? Para cá também. As duas são paralelas, o desenho não mostra, mas as duas são paralelas. Vamos para a letra B agora. Frescura colocar na mesma letra, da mesma cor, tudo bem. Agora eu vou ter uma carga quesão negativa. Se é negativa, o campo vai querer entrar nela, né? Então está representado. E a outra é negativa também. Então negativo com negativo vai se repelir, ou eu posso pensar assim, a carga negativa ela quer ir contra o campo. A força vai ser para cá. De todo jeito que eu pensar, dá certo. O que é legal eu pensar que a carga positiva aqui quer ir contra o campo elétrico é porque às vezes você não sabe que aquela carga ali não está representada, está representado só o campo, sabe? E aí está lá representado só o campo, você tem que pensar o seguinte, se chegar uma positiva ali, ó, a força é para cá. Se chegar uma negativa, a força é para cá. Beleza? Interessante você lembrar disso. Outro exemplo, uma pequena esfera de massa m igual a 10 a menos 3 kg, eletrizada com uma carga de 1 microcoulomb, fica em equilíbrio quando abandonada em um ponto A acima do solo. Então aqui está equilibrado. Ó. Tem uma força eletrostática aqui para cima e a força peso aqui para baixo. Indica a intensidade, a direção e o sentido do campo elétrico no ponto A. Aqui é o ponto onde ela está, né? A dot G igual a 10. Bom, peso, gente, ele vai ter um módulo que é mg. Né? E aqui eu vou ter uma força eletrostática que pode ser kq sobre r ao quadrado. Você fala, peraí, como assim kq sobre r ao quadrado? Eu só estou vendo uma carga. Pois é, não dá para usar isso aqui. Não dá. Daí que vem a utilidade de você pensar naquela fórmula que eu apresentei. E é igual a F sobre Q. Porque aqui só de eu saber um campo elétrico eu já estou falando de força e vice-versa. Tá bom? Então aqui eu posso falar que F é igual a carga vezes o campo. Faz todo sentido. Se eu falo assim, o campo é de 10 newtons por coulomb e eu tenho 2 coulombs, quantos newtons que eu vou ter? Pô, é 10 newtons para cada coulomb. Eu tenho 2 coulombs, eu tenho 20 newtons. Até as unidades fazem sentido. Então eu vou usar essa fórmula aqui, ó. Vou multiplicar o newton por coulomb vezes coulomb para dar newton. E esses dois vão ter que ser iguais, já que eu estou em equilíbrio, tá bom? Então eu vou ter que QE é igual a mg. E o que eu estou querendo aqui? Ó? A intensidade, a direção e o sentido do campo elétrico. Tá bom? Então vamos procurar aqui a intensidade do campo elétrico. O campo elétrico vai ser então mg sobre Q. E agora eu vou jogar os valores. A massa é 10 a menos 3. Ó. O G vale 10. Foi dado aqui. E a carga dele é de 1 microcoulomb. Agora, cuidado, esse mzinho esquisito, né? Do micro, ele é um 10 a menos 6. Então, 10 a menos 6. Então, isso aqui, esse 10 é a mesma coisa que 10 a 1. Eu fico com 10 a menos 3 vezes 10 a 1, eu vou somar os expoentes. Menos 3 mais 1, 10 a menos 2. Dividido por 10 a menos 6. Agora, essa divisão eu pego o de cima menos o de baixo. Expoente menos 2 menos 6 é menos 2 mais 6, 10 a 4. Então, 10 a 4 newtons por coulomb. Esse é o módulo, né? Agora, vamos pensar o seguinte, essa carga é positiva, né? Se a força é para cima, para que lado que é o campo? Para cima também. Ela não quer ir a favor do campo? Então, vamos dar a nossa resposta. Ó, a direção é vertical. O sentido para cima. E o módulo 10 a 4 newtons por coulomb. Está caracterizado o vetor campo elétrico. Outro exemplo. Uma carga Q igual a negativa menos 4 microcoulombs fixa encontra-se no vácuo como representa a figura ao lado. Determine, letra A intensidade, a direção e o sentido do campo elétrico em um ponto P situado a 20 centímetros da carga. Então, o campo que está lá, se essa carga aqui é negativa, é um campo que aponta para cá. Então, a direção eu já sei. Horizontal, sentido para a esquerda. Agora falta descobrir a intensidade, o módulo.
Agora, será que eu vou usar qual fórmula, hein, para aquele campo? Será que eu uso F sobre Q? Não, não tem valor de força. Aí agora, como aqui quem está gerando é uma carga pontual, tá? Ela tá gordinha aqui, mas é um ponto. Eu posso usar aquela fórmula KQ sobre R ao quadrado. O K é 9 vezes 10 a 9, aproximadamente. É para o vácuo ainda. O Q, a carga é menos 4 vezes 10 a menos 6, só que o Q eu vou colocar só o módulo da carga, tá bom? O sinal de menos poderia indicar alguma direção, mas a gente não precisa fazer isso. Então toda vez que colocar aqui, usar essa fórmula do campo elétrico, vamos usar aqui o módulo da carga. Eu não vou ficar indicando que é módulo, mas a gente pode lembrar. Se você preferir, se achar que fica menos confuso, pode colocar o módulo aqui nessa fórmula. Então vai ficar aqui 4 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância quadrada, que é 20 centímetros. Aí você vai lá e coloca 20 aqui. Tá errado? Tá. Porque aqui não está na unidade do SI. Tem que pôr em metros. Então é 0,2 ao quadrado. Então ficou com 9 vezes 10 a 9, vezes 4 vezes 10 a menos 6, dividido por 0,2 é 2 vezes 10 a menos 1, né? Então vai ficar um 4 vezes 10 a menos 2. Você pode pensar que é 0,04, né? 0,04 é 4 vezes 10 a menos 2. Estou fazendo assim porque eu corto esse 4 aqui, ó. Eu fico com 9 vezes 10A. 9 menos 6, 3. 3 menos 2, então é 3 mais 2, 5. 9 vezes 10 a 5. Newtons por coulomb é a unidade de campo elétrico. Então a intensidade é essa, a direção é horizontal e o sentido é para a esquerda. Posso escrever diferente isso? Tem inúmeros jeitos de escrever isso. Você pode, por exemplo, falar assim, ó, aqui para mim vai ser Y, aqui vai ser X, está apontando para o lado semi-eixo X negativo. Pode falar assim. Você pode falar que faz 180 graus com semi-eixo X positivo. Também é muito comum, né? Qualquer jeito de dar orientação para vetor, você pode usar. Beleza. Assim tá ótimo. Horizontal para a esquerda. Agora a letra B. A intensidade, a direção e o sentido da força elétrica que atua em uma carga Q igual a 5 microcoulombs colocada em P. Agora eu vou colocar uma carga lá. A carga positiva, vou colocar uma carga Q positiva aqui de 5 microcoulombs. E a carga Q positiva que é a favor do campo, né? Ela vai receber uma força para cá. Como que eu vou saber o valor daquela força? Força vai ser carga vezes campo. Eu sei que é 9 vezes 10 a 5 newton para cada coulomb. Eu tenho 5 microcoulombs. Então é só multiplicar a carga aqui, ó. 5 vezes 10 a menos 6, vezes o valor do campo 9 vezes 10 a 5. Então 5 vezes 9, 45. 10 a menos 6 vezes 10 a 5 é 10 a menos 1. Eu posso colocar aqui 4,5 newtons. Esse é o módulo, a intensidade da força. Beleza? Se eu tenho essa intensidade, agora falta caracterizar a direção e sentido. Direção horizontal, de acordo com o vetor que eu desenhei. Horizontal e o sentido para a esquerda também. Beleza pura. Moleza, né, gente? Agora vamos falar de linhas de campo elétrico. Vou passar cuba de acrílico com óleo de rícino e sementes de grama. Vocês são sementinhas. Em cima de os terminais óleo. da fonte Então, estão ligados aos terminais da cuba de acrílico. Quando a fonte é ligada, os terminais adquirem cargas iguais com sinais opostos. Não sei se está dando para ver, de cata positivo, de cata negativo. Aqui foi ligado no terminal positivo da bateria ali da fonte e aqui no terminal negativo. Olha o que acontece com as sementinhas ali. Começa a apresentar umas linhas. O campo linhas. elétrico criado pelas cargas elétricas modifica as posições das sementes. Que informações sobre o campo elétrico esta imagem fornece? Dá para visualizar mais ou menos como que está o campo ali, né? Mesma coisa agora. Quando a fonte é ligada, os terminais adquirem cargas iguais com sinais opostos.
O campo elétrico criado pelas cargas elétricas modifica as posições das sementes. Que informações sobre o campo elétrico esta imagem fornece? O que está acontecendo ali, gente? Tem um campo elétrico que está sendo formado. O campo elétrico ele vai fazer na sementinha uma indução de cargas. Uma parte da semente vai ficar positiva, a outra negativa. Indução, que a gente acabou de estudar. E aí, quando aparece outra sementinha que também está com essa carga induzida, essa parte positiva vai ser atraída e vai atrair essa parte negativa. Então as sementinhas elas vão ter uma tendência a ficarem emparelhadas, tá certo? E elas vão emparelhando seguindo o campo elétrico. Aqui o campo elétrico faz uma curva, né? O interessante é que é o seguinte, antigamente o pessoal achava que tinha uma linha lá invisível de campo elétrico mesmo, tá? Só que se você jogar a semente aqui várias vezes, você vai ver que essa linha vai cada hora formar num lugar. Depende de onde estavam inicialmente aquelas sementes, tá? Então tem um fator bem randômico, caótico ali, ó, aleatório, ok? Aquelas linhas, elas não existem além daquelas sementes, tá joia? É só uma maneira de visualizar. Quando a fonte é ligada, os terminais adquirem cargas iguais com sinais opostos. Olha como muda. O campo elétrico criado pelas cargas elétricas modifica as posições das sementes. Que informações sobre o campo elétrico esta imagem fornece? Quando a fonte é ligada, os terminais adquirem cargas iguais com sinais opostos. O campo elétrico criado pelas cargas elétricas modifica as posições. É interessante porque é o seguinte, você tem aqui um anel positivo, um anel negativo, você vê que gera um campo elétrico ali, ó, que está induzindo as cargas nas sementes, faz ela formar um trenzinho, né? O campo elétrico é bem radial aqui. E aqui elas não se modificam, que o campo elétrico fica igual a zero. Interessante. Então, vou falar de linhas de campo elétrico. Então, o pessoal vendo esse tipo de experimento começou a achar que existiam essas linhas. Hoje em dia, a gente usa só como um mecanismo de visualizar melhor o campo elétrico. A gente sabe que não existe, mas é legal de pensar assim. As linhas, elas vão ter algumas regrinhas. Elas vão sair da carga positiva e entrar na carga negativa. Além disso, a densidade de linhas vai ser proporcional ao módulo do campo elétrico. Quanto mais juntinhas estiverem as linhas, mais forte é o campo ali. E o campo elétrico vai ser tangente a uma linha, em algum ponto. Por exemplo, se eu tiver uma carga positiva, as linhas vão ser representadas assim. Saindo, onde que é mais denso o campo é mais forte? O campo é mais forte perto da carga, né? É onde que as linhas estão mais densas. Mais longe o campo é mais fraco, as linhas estão mais espalhadas, menos densas. E o campo elétrico é tangente à linha. Se eu pegar aqui, ó, uma tangente seria aqui, ó. Beleza? Aqui. Na negativa, a carga negativa tem as linhas de campo entrando nelas, tá bom? Aqui tem um exemplo de um campo uniforme aqui, ó. Eu tenho duas placas de certa área A, uma está carregada positivamente, carga mais Q, e a de baixo aqui com uma carga menos Q. A linha de campo aponta do positivo para o negativo ali dentro, e aqui de fora a gente tem o que a gente chama de efeito de borda. Se essa placa for muito, muito grande, lá dentro as linhas ficam igualmente espaçadas e paralelas. Quando as linhas estão igualmente espaçadas e paralelas, a gente tem o que a gente chama de campo elétrico uniforme. Se eu quiser um valor de campo em algum lugar ali, ó, eu quero aqui, ele vai estar lá o mesmo valor, 10 Newton por Coulomb. Ah, eu quero aqui, o mesmo valor, 10 Newton por Coulomb. A intensidade não muda, a direção e sentido não mudam. Tá certo? Então o jeito mais fácil de fazer um campo uniforme é usando duas placas paralelas assim. Outro exemplo de linhas de campo aqui é o que eu chamo de dipolo elétrico. Dipolo, ele é muito importante porque quando a gente vai, por exemplo, fazer uma antena de emissão que vai levar para o seu celular e tal, a gente emite onda eletromagnética fazendo um dipolo assim. Uma parte da antena vai ficar positiva, a outra negativa. A gente costuma fazer isso, ou então fazer a negativa ficar
mexendo ali de um lado para o outro, que também funciona mais ou menos como um dipolo. Então imagina que eu tenho uma carga elétrica positiva de cá, uma negativa de cá. As linhas saem do positivo, entram no negativo. Onde que tiver maior densidade, o campo é mais forte. Então aqui, ó, perto das cargas é bem forte. Aqui no meio ainda está razoavelmente forte, mas à medida que eu vou chegando para cá assim, ó, aqui está bem menos denso, o campo é mais fraco. Se eu for representar o campo elétrico aqui, ó, aqui, por exemplo, eu representaria assim, ó, tangenciando com um certo valor. Agora, se eu fosse representar aqui, ó, aqui ele estaria tangenciando um pouquinho mais fraco, que está menos denso. Então as linhas ajudam a gente a visualizar como estão os vetores campo elétrico. Aqui seria para duas cargas de mesmo sinal. É o que a gente viu agora há pouco, né? A gente viu dois terminais ali com as sementinhas alinhando assim e dois com os mesmos sinais de carga alinhando as sementinhas assim. Aqui elas saem das cargas positivas e se não tiver nenhuma carga negativa, elas vão para o infinito, não encontra ninguém. 4. Duas placas metálicas planas paralelas eletrizadas com cargas de sinais contrários, então tem carga positiva de cá e negativa de cá. A linha sai da positiva e vai na negativa, então aqui está representada as linhas de campo elétrico. Estão colocadas no vácuo, a 10 centímetros de distância uma da outra. Aqui tem 10 centímetros, então. O campo elétrico produzido pelas placas tem intensidade 6 vezes 10 a 7. Aquele campo lá de 6 vezes 10 a 7, ele vai ter o mesmo valor em todo lugar. Eu não vou poder usar, por exemplo, aqui kq sobre r ao quadrado. Né? Não tem dependência com raio aqui, não é campo produzido por uma partícula só. Não posso usar essa fórmula para o campo elétrico, tá bom? Cuidado, é campo uniforme. Aqui tem uma cacetada de partículas formando o campo. Um monte aqui, um monte aqui. Beleza? Uma carga elétrica pontiforme de 2 microcoulombs, está aqui, e massa 5 vezes 10 a menos 6 kg é abandonada na placa positiva. Então, sai daqui. Se a carga é positiva, ela vai a favor do campo. Então ela vai receber uma força para a direita. O campo está apontando para a direita, ela recebe uma força para a direita. Supondo desprezível a força de atração gravitacional sobre a carga elétrica, calcule a intensidade da letra A, força atuante sobre a carga elétrica. A força vai ser igual a carga vezes o campo, né? Aqui eu pensando em módulo de carga, só pus o módulo da força, módulo da carga, módulo do campo. Eu sei que a força é para a direita, não preciso pensar em vetor aqui. A carga é de quanto? Falou que 2 microcoulombs, 2 vezes 10 a menos 6 coulombs. E o campo é de quanto? 6 vezes 10 a 7. Então eu acho fácil a força. 2 vezes 6, 12. 10 a menos 6 vezes 10 a 7 é 10 a 1. Então ficam 120 newtons. Essa é a força atuante. Ele pediu só intensidade, então não preciso falar que é horizontal para a direita. Letra B, agora eu quero a intensidade da aceleração do movimento da carga elétrica. Se eu sei a força e eu sei a massa daquela carga, eu consigo achar a aceleração, né? Força é igual a massa vezes a aceleração. Logo, a aceleração vai ser força sobre massa. A força é de 120 newtons e a massa é de 5 vezes 10 a menos 6. 5 vezes 10 a menos 6. 120 dividido por 5, pega aqui 12 por 5, dá 2, 20 por 5, dá 4. E esse 10 a menos 6 eu posso jogar lá para cima como um 10 a mais 6. Então 24 vezes 10 a 6. Para ficar mais bonitinho, vou pôr 2,4 vezes 10 a 7 metros por segundo ao quadrado. É a intensidade da aceleração. Tem aceleração considerável. O campo elétrico aqui está considerável, viu, gente? Isso é um campo assim que é muito fácil de ter uma fagulha aqui, uma centelha, um raiozinho aqui, ó, tá? De tão forte que é esse campo. Então vai dar uma aceleração bem forte também. C. Velocidade com que a carga elétrica atinge a placa negativa. Então, sei a aceleração, sei a distância. Essa aceleração vai ficar constante. Por quê? Porque a força elétrica vai ficar constante. Por quê? Porque o campo elétrico é constante. Se o campo é constante, eu fico sempre com a mesma força, então sempre com a mesma aceleração. Movimento uniformemente variado. Eu tenho aceleração e eu quero saber velocidade. Tem distância também. Pô, vamos usar a Torricelli. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔS.
Velocidade ao quadrado, aqui eu vou descobrir. Velocidade inicial é 0, que ele foi colocado ali, sai do repouso, tá bom? Mais 2 vezes a aceleração, que é 2,4 vezes 10 a 7, vezes a distância, ΔS 10 centímetros, ou 0,1 metro, né, passando para metros. Velocidade ao quadrado, então, vai dar 2 vezes 2,4, 4,8, vezes 10 a 7, vezes 10 a menos 1, a 10 a 6. E agora a gente vai tirar a raiz disso aqui. A velocidade vai ser a raiz 4,8 vezes 10 a 6. Não preciso colocar mais ou menos aqui, porque eu sei que a velocidade vai ser para a direita ali. Então vamos lá. 4,8 raiz de 4,8 exponencial 6. 2.190,9 mais ou menos metros por segundo. É a velocidade com que a partícula vai chegar lá do outro lado. Velocidade considerável. Por enquanto é só, pessoal. Firme aí. Boa sorte para todo mundo, bons estudos. Um abraço.